A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica aqui em 2 Reis, capítulo de número 6, onde vai narrar ali a guerra, um conflito entre o rei da Síria e o povo de Israel. Vamos fazer a leitura a partir do versículo número 15 de 2 Reis, capítulo de número 6. Diz assim: Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ah, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, e peço-te esta gente de cegueira. Fere, peço-te esta gente de cegueira. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, no contexto do capítulo 6, os assírios eles vão guerrear contra Israel. E aí, todas as vezes que o rei da Síria planeja alguma coisa contra o povo de Deus, Deus revela a Eliseu. E Eliseu conta para o rei de Israel. E aí eles se protegem, eles desviam do caminho, das armadilhas do rei da Síria. E o rei da Síria fica meio chateado, achando que havia algum informante ali no meio do povo, no meio dos seus comandados. E aí alguém chega para ele e fala assim: não tem não, é um profeta que tem lá. Ele que está contando tudo que o senhor fala, tudo que o senhor planeja no seu quarto, que o senhor pensa. Deus revela lá para ele. Olha só. Então, tudo que o rei planejava e até pensava contra o povo de Israel, Deus revelava lá para o profeta. E aí, o que o rei da Síria faz? Ele planeja sequestrar, prender o profeta Eliseu. E aí ele cerca a cidade para prender Eliseu. É nesse contexto que o servo de Eliseu acorda pela manhã, vê a cidade cercada, fica em desespero. E Eliseu chega para ele e diz: Senhor, abra os olhos desse moço, para ele contemplar a sua proteção e a sua grandeza. Maior o que está conosco do que está com eles. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós nos comportamos como esse servo de Eliseu. Achamos que o que está contra nós é maior do que o nosso Deus. Esquecemos do Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, o Deus que sabe todas as coisas, antes mesmo de eu e você pensar. Ele sabe de tudo. Conhece as nossas angústias, as nossas aflições e as nossas necessidades, muito mais do que nós mesmos. Às vezes nos encontramos num momento sem saída. Quando nós olhamos com os nossos olhos carnais, é verdade, não encontramos saída. Nos comportamos como o servo de Eliseu. E agora, o que eu faço? Mas quando nós lembramos que nós servimos um Deus que tudo pode, as coisas começam, nós passamos a enxergar de maneira mais espiritual, maneira diferente. É por isso que muita gente, às vezes, não conseguia compreender o comportamento dos discípulos e de muitos cristãos hoje. O camarada está preso, algemado, apanhando, orando e clamando ao Senhor. Tem um livro chamado Cristianismo através dos séculos, que o imperador Trajano manda alguém lá em determinada cidade a prender alguns cristãos. E essa pessoa, quando chega lá, encontra esses cristãos com um comportamento assim,
que não tinha nada que justificasse a prisão deles. Eram pessoas honestas, eram pessoas que se negavam a mentir, né? A cometer qualquer tipo de julgamento mentiroso, né? Falsidade. Eram pessoas que não cometiam adultério, eram pessoas que não furtavam, e eram pessoas que clamavam a Jesus como a um Deus. Isso ele escrevendo para o imperador Trajano. O povo sendo perseguido, o povo sendo preso, e o povo clamando a Jesus como que a um Deus. É isso que Deus faz na vida daqueles que nasceram de novo. Diante da adversidade, nós contemplamos a glória de Deus, a proteção de Deus e a providência de Deus. O servo de Eliseu, ele estava olhando com os olhos carnais, olhando para a dificuldade. Às vezes nós fazemos isso, olhamos mais para a dificuldade do que para o nosso Deus, o Deus do impossível. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e profundas, diz o Senhor. Clama a mim diante dessa adversidade que você está passando. Clama a mim diante dos seus problemas. Clama a mim quando você estiver cercado pelos seus inimigos. E eu abrirei teus olhos e te mostrarei algo extraordinário. É isso aí que Deus faz na minha vida e na sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, não temas diante dos inimigos. Não temas diante da dificuldade. Não temas. Faça como o salmista. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do homem? Vem do monte? Meu socorro vem de Jerusalém? Meu socorro vem de onde? O seu socorro vem de onde? Do seu irmão? Do médico? Do advogado? Do juiz? De onde vem o seu socorro? O seu socorro e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Peça a Deus todos os dias para que Ele possa abrir os seus olhos espirituais, para que você possa contemplar a grandeza do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, diz o Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que Deus espera de nós. Apenas isso. Confessar nossos pecados, reconhecer Deus como Senhor e entregar a nossa vida de forma plena nas mãos dele e deixar ele conduzir. Porque com o Senhor tudo vai bem. Glorificado seja o seu nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando esse entendimento de que o Senhor tem nos protegido. O Senhor, da mesma forma que cuidou de Eliseu, tem cuidado de mim e de você. Nós só precisamos contemplar isso, abrir os nossos olhos espirituais, deixar de sermos influenciados pelo mundo, mas sermos influenciados pelas coisas de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Para que Deus possa pedir todos os dias a Deus, para que Ele possa abrir nossos olhos espirituais. Para que possamos ver, não com os olhos carnais, mas sim com os olhos espirituais. E possamos dizer como o apóstolo Paulo: a minha leve e momentânea tribulação produz em mim um peso de poder e glória acima de qualquer comparação. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fique na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.